Imagine que você esteja a muitos quilômetros de distância de uma estrada ou cidade, e ainda mais longe de qualquer coisa que poderia ser chamada de civilização. Dentro de uma noite escura e limpa, onde cada estrela e galáxia nos céus estejam adornando majestosamente a noite com seu brilho cintilante de diamantes. Contemplando a imensidão desse universo infinito, a sua complexidade, a sua sublimidade, a sua magnificência, o seu equilíbrio e simetria, refletindo sobre tudo como deva funcionar pela lei e propósitos divinos, à vista de tudo isso, considere então as sondagens profundas de Davi com a grandeza de Deus nosso Senhor, ao indagar-lhe o seguinte em um de seus salmos. Quando de noite contemplo os céus e vejo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fizeste, pergunto: que é o homem, para que te preocupes com ele? E quem é o filho do homem, para que te lembres dele? Continuando, o salmista inspirado diz: apesar disso, fizeste um pouco menor do que Deus, e coroaste-o de honra e glória. Sentindo a grandeza do propósito de Deus para com o homem, concluiu falando: deste-lhe domínio sobre aquilo que criaste. Puseste tudo sob os seus pés: ovelhas, bois, animais selvagens, pássaros, peixes e tudo que tem vida nos mares. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável a grandeza que o teu nome tem sobre toda a terra. Explicando a passagem acima, o autor da Epístola aos Hebreus do Novo Testamento declara: o mundo futuro, de que falamos nas nossas pregações, não é pelos anjos que há de ser dirigido. Contudo, não vemos que essas coisas estejam, de fato, realizadas e que tudo esteja submetido ao ser humano. Quão ampla e abrangente é esta afirmação! O homem foi criado, sim, para ser o rei do universo. O homem foi projetado por Deus para governar e reinar sobre todas as coisas, em todos os lugares. O homem está destinado a ter domínio tanto na terra como em todos os céus. O homem deverá ter autoridade em todos os reinos. O homem foi designado soberano, não apenas sobre a terra, mas sobre todos os céus ilimitados. Desde o início de sua criação, é a intenção divina que o homem deverá ser o senhor de tudo, com as coisas criadas sob sua submissão. Que o homem explore, conquiste, controle, use, utilize, abençoe, governe e dirija toda a terra, os elementos, os céus, e todos os mundos e reinos, visíveis e invisíveis, e todas as criaturas, visíveis e invisíveis, enfim, toda a criação de Deus. Contudo, não vemos que essas coisas estejam realizadas. De fato, alguém em sã consciência pode duvidar desta constatação? Basta dar uma olhada no mundo em que vivemos. O homem foi feito para reinar sobre a terra, mas quebrou sua aliança com Deus. Quando o homem pecou, trouxe ruína à terra, a ruína do pecado, a contenda, a maldição e a morte. E foi disseminado no mundo em que vivemos o ódio, a ganância, a luxúria, a trapaça, a mentira, o engano, o assassinato, o crime, a guerra. O homem violou a sua união com Deus. Cada corpo quebrado, cada mente perturbada, cada falta e fraqueza e tristeza da raça humana ao longo de nossa história podem ser atribuídos à violação do homem do seu contrato com Deus. Portanto, ainda não podemos ver todas as coisas submetidas ao homem. Olhando para os terrores de nosso mundo, está claro que até o presente momento de nossa história, nem mesmo a terra foi submetida ao homem, tampouco os reinos celestes assim. Mas o profeta continuou dizendo:
nós vemos Jesus que, como homem, viveu por um curto período de tempo inferior aos anjos. E agora foi coroado com gloriosa honra por causa do que sofreu em sua morte. Pois foi pela graça de Deus que ele experimentou a amargura da morte em nome de toda a humanidade. Cristo então foi rebaixado por um tempo, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte por todo homem, para que por meio de sua redenção pudesse restaurar todos os homens à justiça, a alegria, a paz e sabedoria e autoridade, poder e domínio que eram deles no início. Hoje em dia o mundo está cheio de desesperança, porque os homens não veem Jesus. Tudo é angústia e leviandade. A falta de sentido desta vida nos leva ao abismo do vazio existencial, e na busca do prazer com o único propósito de anestesiar esse sofrimento. Isto se não virmos Jesus. Pois Ele é o nosso Redentor e o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro filho manifesto de Deus que herdará todas as coisas. Ele é o protótipo do destino ordenado por Deus para todos os homens que se tornarem filhos de Deus. Sim, aqueles que forem vivificados por seu Espírito, infundidos com sua vida e imbuídos com sua mente, poderão ver Jesus. Poderemos então vê-lo vencendo o pecado, o ego rebelde nosso, a maldição e a morte. Podemos vê-lo ressuscitado, ascendido, coroado de glória e honra, exaltado ao trono da majestade das alturas, herdeiro de todas as coisas com todo o poder nos céus e na terra, tendo obtido o nome acima de todo nome, o Senhor de todos, o Rei do universo, superior aos anjos e principados e potestades, a imagem, semelhança e domínio do Pai sobre todas as coisas restauradas no homem. Isso é o que poderemos ver. Veremos Jesus e nele veremos a nossa própria filiação, a vocação nossa, o destino e nossa herança. Nossa herança está no Filho de Deus, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é isso? Porque foi em Cristo que tivemos nossa existência e identidades a partir da eternidade. Estávamos nele antes de sairmos dele. Somente através de nosso retorno a ele que poderemos reivindicar a herança como filhos genuínos e queridos do Pai Eterno. Amém.